Com o voto dado pelo ministro Celso de Mello, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, pela validade dos embargos infringentes, recurso que leva a um novo julgamento nas condenações em que o réu obteve ao menos 4 votos favoráveis. A decisão é significativa para uma nova chance nos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha para 12 dos 25 condenados no processo do Mensalão. Com isso, o encerramento da ação penal e o cumprimento das prisões, que poderiam ocorrer ainda neste ano, foram adiadas para 2014 ou 2015. O Supremo Tribunal Federal decidiu ainda que os condenados terão prazo em dobro para a apresentação dos recursos por meio de sorteio eletrônico. Também definiu que o ministro Luiz Fux será o relator dos embargos infringentes a serem apresentados pelos réus. Ocorre que, em voto que durou 2 horas, o ministro Celso de Mello desempatou o julgamento sobre a validade do recurso, iniciando há 2 semanas com o voto do ministro Joaquim Barbosa. Os embargos infringentes significam o prolongamento dos recursos previstos no artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mas não constam na Lei 8.038/90, que regula as ações do Supremo Tribunal Federal. Por isso, parte dos ministros defendia que a Lei de 1990 revogara tacitamente a existência dos embargos infringentes. Votaram dessa forma os eminentes ministros Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. Mas, para a maioria do Supremo Tribunal Federal, a lei simplesmente não tratou do recurso e, portanto, o regimento da Corte é válido para definir sua existência. Votaram de acordo com esse entendimento, além do ministro Celso de Mello, também os ministros Luiz Roberto Barroso, Teori Savasky, Rosa Weber, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um grande advogado, um advogado de uma cultura jurídica elevadíssima. E quando eu falo isso é porque eu tenho conhecimento. Nós conhecemos todos os advogados, juízes, magistrados de grande porte também, membros do Ministério Público, e é uma grande satisfação e alegria quando um deles vem aqui para conversar com você, caríssimo telespectador. Quem é o Dr. Alessandro Ragazzi? É advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Tributário também pela PUC, é parecerista das áreas tributária e empresarial. Foi professor universitário da Unisantana nos cursos de Legislação Fiscal e Social, é consultor jurídico de diversas empresas e grupos. Nos últimos 5 anos, tem se dedicado ao estudo e desenvolvimento dos procedimentos de proteção ou blindagem patrimonial através da constituição de holdings familiares e operacionais, fundações internacionais, empresas estrangeiras, fundos e outras modalidades. Bem, o currículo dele é extenso. Como eu digo sempre, eu não vou aqui bater nessa tecla, não é? Vocês, caríssimos telespectadores, no decorrer da nossa conversa, vão naturalmente saber mais sobre esse grande advogado. Um advogado que se respeita e que hoje nós temos a grande satisfação de recebê-lo aqui para levar
toda essa bagagem cultural a você para aumentar o seu conhecimento e o meu conhecimento também, porque eu vou aprender hoje com esse jovem e grande advogado. Como vai, doutor Ragazzi? Está certa a pronúncia, Ragazzi? Em português vira Ragazzi, de toda forma em italiano Ragazzi. Ragazzi. Mas chame como quiser. Ok, vamos lá. Você está bom. Graças a Deus. Bem, eu quero antes de mais nada agradecer o honroso convite, doutor Laércio, aos seus telespectadores também, e torcer para que a nossa conversa possa levar um pouco mais de conhecimento e, por que não, de dúvidas e debate para a comunidade jurídica em geral. Mas, Alessandro, eu digo a você o seguinte, que esse programa, ele foi feito exatamente para isso, para levar ao telespectador conhecimento que a mídia não leva. Eu digo francamente isso. A mídia não leva, por exemplo, algo sobre os bastidores do Poder Judiciário, algo sobre os bastidores da nobre classe dos advogados, algo sobre os bastidores do douto órgão do Ministério Público. Então, falamos a verdade, porque são instituições respeitadas. Então, mas existem algumas mazelas. Se existem, nós as colocamos. E, com isto, é que a gente está vivendo, infelizmente, durante 4 anos no ar, com um programa Direito e Justiça em Foco. Portanto, eu agradeço muito a sua presença, como eu disse, e vamos conversar. Vamos sim. Tá bom? Claro, com prazer. A primeira pergunta que eu faço a você é a seguinte. Doutor Alessandro, como advogado que é, acostumado às lides forenses, acostumado a falar em liberdade, acostumado também no seu estudo, porque eu sei que você foi assistente de um grande ministro que se aposentou recentemente, não é? E você tem uma cultura jurídica excelente. Eu fiz todo esse introito para perguntar a você o seguinte: há liberdade neste país? Toda vez que me fazem essa pergunta, eu respondo com uma outra pergunta. O que é liberdade? É a liberdade de expressão, em relação à qual nós lutamos durante tanto tempo? Sem dúvida, hoje se fala o que quer e o que não se quer. Entretanto, essa liberdade, esse é o conceito de liberdade pelo qual a gente almeja, pelo qual a gente luta, a liberdade de estarmos dentro de nossas casas, preso por grades, a liberdade de vermos todos os dias, se não dioturnamente, assassinos confessos serem colocados em liberdade. E eu faço uma pausa, hoje no jornal, assisti uma notícia de um criminoso confesso, um estuprador confesso, que foi colocado em liberdade porque a cadeia estava cheia. Aí eu pergunto, onde está a liberdade dessa família que teve um ente querido estuprado, a vítima, né? Violentado, e da própria família, que não dizer da vítima, né? Será que é essa a liberdade que nós queremos? A liberdade de não podermos adquirirmos com o fruto do nosso trabalho um bem material de medo de assalto, de medo de violência? A liberdade de não podermos, por vezes, falarmos sobre quem está no poder, com receio de que esse poder volte contra a gente? Espera um pouquinho, mas eles dizem o seguinte, eu digo eles, entre aspas, eles afirmam que nós estamos num Estado de Direito democrático. Pode-se falar o que quiser sobre, aspas, eles. Mas eles não gostam muito quando se fala a verdade. É verdade. E a verdade dói. Não é? Quando se fala a verdade, eles reagem imediatamente. O Brasil está numa fase estranha, né? Eu tenho percebido que um escândalo é acobertado por outro. Nós não temos a solução. Quando falamos de escândalos em geral, pode envolver poder judiciário, executivo, não é essa a questão. Mas nós verificamos que quando um determinado fato atinge diretamente os donos do poder, algo muito pior acontece repentinamente e imediatamente. Quer dizer, o Brasil, o seu tempo é tomado por um novo escândalo. A impressão que nos dá, nós não podemos provar, e nós trabalhamos com provas, né, doutor Laércio? É que estes novos escândalos têm como função precípua
abafar os anteriores, para que o assunto da moda nos bares, nos botequins, nos restaurantes, nas bancas de direito, seja o novo fato, e não aquele que tem importância para ser resolvido. Isso me assusta muito. O que assusta também é o seguinte, é que as informações corretas não chegam a conhecimento da sociedade. Essas são camufladas, elas são omissões, não é? Então, camufladas e omissões através do quê? Através de grandes eventos, uma grande multidão, não é? Para tocar alguma coisa, música e outras coisas mais, para não ser mais específico. Então, isto, sim, isto incomoda. Você acha que não tem que ter diversão? Claro que eu acho que é lógico, diversão. O lazer é importantíssimo. Mas primeiro a obrigação e o dever. Depois que você praticou o dever e a sua obrigação, aí então você vai para o lazer. Então você vai ouvir todos esses cantores maravilhosos que nós temos. Eu os respeito. Os artistas do Brasil também os respeito. Os venero até, porque são maravilhosos e donos de uma capacidade uma capacidade que outras pessoas não têm, que é a veia artística. Então, parabéns a todos e o meu profundo respeito. Mas não é isto que eu falo. Acoberta-se a verdade maléfica, a maledicência, não é? Às custas dessas pessoas que são envolvidas. Não sei se... E às vezes a verdade tem que ser explicada, né? A verdade não é agradável num primeiro ponto de vista, como a arte, claro, como o futebol. Alguém já dizia há algum tempo atrás que o futebol é a cachaça do povo. Eu não tenho dúvida que é. É muito mais fácil a gente falar não para mim especificamente, porque ter tomado de 4-0 da Portuguesa não é um assunto agradável, né? Mas eu concordo, né? Que é a cachaça do futebol. Agora, a verdade em si, ela precisa ser explicada. Nós vamos falar sobre um assunto hoje que diz respeito a isso. Eu sou mais feliz que você. Eu estou no 59 por aí da tabela, né? Da segundona. É o primeiro da segundona, ou o último da primeirona? É o primeiro da segundona. E é o único que vai levar uma taça pela segunda vez. Olha o que eu estou dizendo, hein? Oxalá. Bem, vamos continuar com a nossa conversa. Mas essa aqui é uma pausa gostosa, né? Porque você colocou muito bem, o futebol é um lazer importantíssimo. E então nós temos essa liberdade de conversarmos de 4-0 e de 2-0, 3-0, lá sei eu, não é? Com um antagonismo decente, não é? E normal, que não passa daqueles momentos difíceis que todos nós vivemos. Hoje, meu caro doutor Alessandro, você anda pelas ruas de São Paulo, não só de São Paulo, do Brasil inteiro, Rio de Janeiro principalmente, você olha a fisionomia do povo brasileiro, ela é cinzenta. E ele está sempre de cabeça baixa. Eu digo a fisionomia dos bons, não a fisionomia dos maus, que esses estão contentíssimos, esses são alegres. Mas os bons, eles estão de cabeça baixa e uma fisionomia cinzenta. Sei. O que você acha? Já diriam que basta o silêncio do bem para o triunfo do mal. Olha aí, que maravilha. O que a gente tem visto é o bem silencioso. Isso nos preocupa muito. Onde estão as pessoas de bem desse país? Inclusive, quando a gente fala desses últimos movimentos, que foram muito importantes, são muito importantes, eu acho que o povo tem que ir às ruas realmente para pedir o que quer, claro, né? Mas eles foram, de certa forma, ofuscados pelo mal, pela violência, pela baderna, pela bagunça, pela destruição do patrimônio público. Mas pela intromissão, que no meu modo de ver, é uma intromissão, não é, de pessoas já adredemente preparadas para isso, para desvitalizar
não é, aquela manifestação correta e certa do povo. O povo agora tem medo de sair às ruas pelos vândalos. Pela violência. Pela violência. Calaram os bons. Calaram os bons. Quem calou? Mas isso tudo é dirigido, viu? Não pense você, caro telespectador, que isso é coincidência, que os bandidos estão na rua por estarem. Não! Isto é dirigido. É para impedir que o povo se manifeste. Não sei o que você pensa. O entrevistado é você, não sou eu. Eu penso exatamente igual. Oh, que bom. Eu penso dessa forma. Eu penso que onde estão os bons? Onde está a coragem dos bons? Onde está você que fez aquela manifestação pacífica, aquela manifestação ordeira, que soube se comunicar com o seu agente público, que soube fazer aquela faixa pedindo o que queria, porque a gente via em muitas manifestações. Vou me manifestar porque quero me manifestar, mas me manifestar em relação ao quê? O que é que eu quero? São os 20 centavos da passagem? É a aprovação da PEC 37? O que é que eu quero para esse país? É isso que a gente pede. E um programa como esse tem uma função institucional maravilhosa, que é levar essa informação. O que é que você quer da sua vida? Então, você pode se estender um pouquinho mais a respeito desse patamar da PEC 37, graças a Deus que não passou, não é? E também dos 20 centavos daquele pessoal que iniciou todo esse movimento, méritos a eles pelo início, mas lamentável, não é? Funesta a decisão de não continuar. Não sei por que motivo, não sei se são adeptos a partidos que eu nem quero aqui pronunciar, mas o mérito, tiveram esse mérito. Não é? Não sei o que você pode falar mais ainda a respeito. Eu, particularmente em relação à PEC 37, eu acredito nas instituições brasileiras. Eu acho que as instituições brasileiras são, por vezes, manchadas pela presença de maus elementos, o que não descaracteriza o bem maior que essas instituições fazem, e o Ministério Público é uma delas, uma das instituições mais respeitadas em nosso país. Grande parte dos crimes, dos grandes crimes, e grande parte da ordem desse país se deve à atuação precípua do Poder Judiciário e do Ministério Público, além da advocacia. De forma que a limitação do poder de investigação do Ministério Público é algo que tem que ser visto com muitas reservas. Particularmente, sem entrar muito no mérito, eu sou a favor de amplos poderes de investigação ao Ministério Público. Que bom. Tenho visto na minha vida que o Ministério Público é um grande colaborador em busca da verdade, o que não impede o Poder Judiciário e as demais instituições de fiscalizarem eventuais excessos que, por vezes, são cometidos. Agora, uma velha história diz o seguinte: para acabar com o carrapato, vamos matar o boi? Isso está errado. Então, para acabar com eventuais abusos, eu não posso tirar o poder de toda uma instituição. Eu tenho que acabar pontualmente com esses abusos. Com relação à PEC, essa é a minha opinião. Com relação aos demais itens destas manifestações, eu sou da geração cara pintada, Collor, né? Sou favorável a que o povo vá à rua. Por quê? 92, né? 92, impeachment do Collor. Porque eu acredito que da forma como as instituições estão encalacradas, a voz do povo dificilmente é ouvida, ou se é ouvida, não é compreendida, às vezes propositalmente, por quem os deva representar. Então o povo quer mudanças. Eu acredito que essa voz chegue até os seus representantes. Só que outros interesses, outros fatos, outros factoides acabam falando mais alto no coração desses representantes. Não resta outra alternativa ao povo brasileiro, se não sair na rua e se fazer representar. Eu acho que o movimento das ruas e as instituições, as associações de classe, as associações de moradores, de mutuários, sejam elas quais forem, elas têm que ter voz ativa. Então eu acredito nos movimentos. Me decepciona um pouco quando estes movimentos são desvirtuados e perdem um pouco o seu foco. Além do direito, uma das ciências que eu mais gosto é a comunicação. Eu estudo uma ciência chamada PNL, que é Programação Neurolinguística, que fala de comunicação eficiente. E eu acho que se você quer um resultado eficiente, você tem que ter uma comunicação eficiente. Claro, se eu quero um aperto de mão, eu preciso estender a minha mão ao senhor, dar-lhe um sorriso, eu tenho certeza que receberei um aperto de mão. Se o povo quer a redução do valor da passagem, se o povo quer a diminuição da corrupção, essa comunicação tem que ser direta. Quando ela é abafada por bandidos que se infiltram nesses movimentos, aí a coisa perde o foco. E aí aquilo que era legítimo perde legitimidade. É por isso que eu coloquei dessa forma,
que nós estamos bastante preocupados. Nós do povo, pessoas de bem, estamos preocupadíssimos. Porque quando o povo sai às ruas, e aí vem aquela frase daquele grande deputado Ulisses Guimarães, quando ele lembra que os deputados, os políticos, têm muito medo quando o povo sai às ruas para protestar. Então, isto aconteceu espontaneamente, aconteceu de uma forma lícita, de uma forma inclusive natural, a natureza constitucional até, quer dizer, representada pelo povo, os direitos representados pelo povo, que os deu aos políticos do poder legislativo, não é? E do poder e aqueles que estão no poder executivo também, principalmente os do executivo, não é? Então esses estão representando o povo. E o povo disse, bom, se vocês não estão fazendo aquilo que nós queremos, nós vamos sair às ruas. Mas de repente foram impedidos por esses vândalos, por esses agressores ao direito, agressores à paz, que foram infiltrados propositadamente na nossa ótica, na ótica jurídica. É esta a nossa colocação. Correto, doutor? Corretíssimo. Eu acho que nós aprendemos por formação acadêmica que o povo se faz representar na formação das suas leis. O povo não faz, salvo alguns casos específicos, o povo não faz diretamente as suas leis, mas ele é representado por deputados, por vereadores, por senadores. Quando esse interesse primário do povo não é traduzido em vontade legislativa, em mudanças, aí está na hora do povo mudar o mecanismo, falar diretamente para ser ouvido. E é isso que a gente espera. Muito bem. Doutor Alessandro, eu agora vou falar com o senhor a respeito de um tema bastante conhecido do telespectador, do povo brasileiro, aliás, do planeta. Ficamos conhecidos mundialmente por este episódio. Mundialmente, sobre o mensalão. Só que eu vou primeiro chamar um pequeno intervalo, para depois, então, nós continuarmos agora com esse tema, falarmos sobre o mensalão e sobre o julgamento do mensalão e as consequências desse julgamento que tenho certeza absoluta que o telespectador está querendo ouvir isto. Tá bom? Perfeito. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu peço então a gentileza do nosso nobre convidado responder agora as perguntas atinentes ao mensalão, ou seja, ao julgamento do mensalão. Então lá vai a primeira. Me diga uma coisa, doutor Alessandro. Em que fase do julgamento do mensalão nós estamos? Nós estamos agora na fase de julgamento dos chamados embargos infringentes. Esse nome rondou aí o povo brasileiro nas últimas semanas. Então, para explicar para os nossos telespectadores que não são tão afeiçoados com o linguajar jurídico, nós tivemos um julgamento da ação penal, a ação penal 470, onde alguns réus foram condenados. Dessa decisão, cabe um recurso chamado embargos de declaração. Nada mais é do que um recurso para suprir eventuais contradições, omissões ou obscuridades da decisão, para que a decisão fique absolutamente clara. É evidente que alguns réus utilizam desse recurso para ganhar um pouco mais de tempo. Os julgamentos no STF não são tão rápidos quanto nós desejamos que o sejam. Pois bem, ultrapassada esta fase, alguns réus foram sim condenados, passou-se à fase de admissibilidade ou não dos chamados embargos infringentes. O que são esses embargos infringentes? Um recurso que, pelo regimento interno, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, pelo regimento interno do STF, das decisões não unânimes, desde que haja pelo menos 4 votos divergentes, é possível um recurso, uma revisão da decisão, através de um novo recurso, que são
os chamados embargos infringentes. Pois bem, nessa última semana nós tivemos agora uma decisão plenária, na qual, por um placar absolutamente apertado, 6-5, inclusive tivemos o voto aí do decano, o voto de desempate do ministro Celso de Mello, admitindo estes embargos infringentes. Esses embargos foram opostos e agora eles serão julgados. A decisão pode ser mantida ou não. É nessa fase que estamos do julgamento do mensalão. Muito bem. Esses embargos infringentes, muito bem explicado pelo doutor Alessandro. Como ele diz, nem todos estão afeiçoados a esta parte jurídica, os termos técnicos que compõem o nosso sistema jurídico. Mas aí está a belíssima explicação dos embargos infringentes. Mas eu não estou satisfeito, não. Quero mais. Eu quero mais. E o telespectador também está querendo mais. Com prazer. Porque o telespectador está... Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Será que vai ocorrer a modificação da pena? Será que todos eles vão ser absolvidos? O que vai acontecer? Então, nós vamos avançar nesse tema e vamos explicar direitinho para você, caro telespectador, o que acontece nesta prorrogação de jurisdição. É o nome que se dá. Prorrogação de jurisdição. Quais, então, com o resultado, não é? Com o resultado do último julgamento, o que deve acontecer, então, neste momento? Veja, os embargos já foram recebidos? Não, não foram recebidos ainda. Parece que parece que deram a cada um dos réus uma vantagem de prazo processual em dobro. Não é isso, doutor? Exatamente. Quer explicar? Essa é uma regra processual básica de direito que diz que quando os réus tiverem diferentes procuradores, eles têm prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer e para as demais manifestações do processo. Então, esse recurso também teria um prazo dobrado, não de 15, mas de 30 dias. Com o resultado do julgamento agora, nós passamos à análise dos possíveis embargos infringentes. Na prática, pode haver reversão do julgamento? Pode. Perguntariam os mais incautos, mas como pode haver uma reversão do julgamento se é o mesmo tribunal que já julgou? Simplesmente porque nós tivemos alteração de ministros. Nós temos agora 2 novos ministros compondo a turma, cuja decisão, cujo posicionamento nós, por enquanto, desconhecemos. Mas, na prática, haverá um novo julgamento em relação à parte dos réus do mensalão. Especificamente 11 réus que tiveram aí 4 votos a seu favor numa decisão que acabou sendo de 7-4. Veja, o doutor Alessandro explicou muito bem esses novos ministros excelentes, excelentes ministros, donos e, eu digo, proprietários de um saber jurídico inominável. Mas eu pergunto, está certo, a nossa lei está correta quando ela procede dessa forma, deixando que esses novos ministros ingressem no segundo tempo, vamos chamar assim, não é? Segundo tempo, e tenham até a possibilidade de ir mais além daqueles que beneficiaram os réus. Eu digo isso por quê? Porque nos Estados Unidos, quando um desembargador ou um magistrado se aposenta, ele, se tem um processo, quando chega aos 70 anos, e lá também a compulsória é desse patamar, ele, quando se aposenta e está decidindo o processo, não importa que ultrapasse, não é, pela idade cronológica, não é, os 70 anos. Ele é obrigado a continuar e decidir aquele processo. É obrigado a decidir. E ele não fere nenhum direito, não é, e não fere os princípios da Constituição. Então, veja, mais ainda, se ele for se aposentar aos 70 anos, ele ingressa
num programa sênior, não é? Que ele pode retornar no momento em que a corte o chamar para decidir um novo processo. Inclusive ganhando $350 ao dia. Que coisa, né? Porque quando você fala aqui aposentado, ganhar alguma coisa a mais da sua aposentadoria, que lamentavelmente, eu vou aproveitar, doutor, que o senhor está aqui, o senhor é um brilhante advogado, não é? Que lamentavelmente nos furtam em 11% atualmente como aposentados. Nós somos obrigados a pagar 11% de aposentadoria, que já pagamos anteriormente. E agora somos obrigados a pagar novamente. Numa palestra que eu fiz no exterior, quando eu coloquei dessa forma, doutor Alessandro, eles colocaram a mão na cabeça, mas que país o senhor vive? Eu disse, eu vivo num país, a primeira pergunta que eu fiz ao senhor, de liberdade. E entendo vocês a liberdade que nós temos. Então é um absurdo, isso é um absurdo. Lamentavelmente é um absurdo. Bem, então veja, não seria interessante que nós seguíssemos a regra dos Estados Unidos, esta regra de princípios que não ofendem em absoluto a Constituição? O direito brasileiro é um direito que segue basicamente a teoria latina. E nós temos uma outra teoria, uma outra corrente, que é a do direito anglo-saxônico. O direito americano é dessa corrente. Eu acho que ambas as correntes têm muito a oferecer para o direito, mas nós temos algumas coisas a aprender com o direito anglo-saxônico. Uma delas é exatamente essa questão de um princípio que nós já temos no Brasil, que com pequenas modificações nós chegaríamos num resultado fantástico. Qual é esse princípio? É o princípio da identidade física do juiz. O que diz esse princípio? Diz que o juiz que colhe a prova, aquele que analisa o processo, que verifica tudo o que é colocado sobre a mesa, argumentos de autor e de réu, ele é o mesmo que proferirá a sentença. Pois bem, alguns diriam, mas e se esse juiz morrer no meio do processo? E se ele se aposentar? E se ele for transferido por alguma razão? No Brasil, o princípio da identidade física do juiz é entendido como identidade física do juízo e não da pessoa física do juiz. É isso mesmo. De forma que, havendo alguma alteração, o juiz que o suceda continuará o julgamento da estaca em que se encontrava. Inclusive, não cortando o seu raciocínio, mas na área penal foi modificado agora com essa filosofia correta, inserta num parágrafo de um artigo do Código de Processo Penal. Então, a presença física do juiz essa é indiscutivelmente certa. Então, daí é que vem... Continue, por favor, doutor, porque eu sei que o senhor vai chegar exatamente na conclusão que nós, não é que nós queremos informar o telespectador. Sem dúvida. E esta questão que foi falada há pouco, ela coloca os seus efeitos diretamente no julgamento do mensalão. Quer dizer, nós tivemos no curso do julgamento do mensalão a aposentadoria de 2 magistrados, Aides Brito e César Peluso, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Pontifícia Universidade Católica. Fui seu aluno, depois auxiliei como monitor de ensino nas turmas subsequentes. E houve essa substituição. De forma que não é ilegal, mas me parece injusto. Por quê? Primeiro que na nossa área, salvo o melhor juízo, 70 anos, a pessoa está no auge das suas faculdades intelectuais, haja vista os ministros que foram aposentados, mentes absolutamente brilhantes. Né? Por sua vez, esses ministros que entraram assumem o processo da estaca em que estão. Então, é lícito, é legal. Poderia melhorar? Poderia melhorar se nós tivéssemos uma regra como essa. Quer dizer, o ministro que está, ou o juiz que está num determinado julgamento, ele termina esse julgamento por uma razão de justiça. Ele colheu todas as provas, ele participou do calor do julgamento, do calor dos debates.
E depois o que é que fica? Fica a linguagem escrita, ficam as folhas de papel, que nós sabemos que isso é parte muito pequena da comunicação. Os novos ministros, o Barroso e o Teori, que entraram agora, vão pegar um julgamento que, claro, acompanharam, mas acompanharam pela TV, claro que com interesse muito maior, mas acompanharam pela televisão, não estiveram presentes ali em todas as partes do julgamento, infelizmente. Bem, telespectador, eu fiz questão de fazer essa colocação para informar você, né, que nos assiste sempre, que nos prestigia, né, sobre a legalidade desta parte. Porque não é só falar mal ou ser irônico, não. Nós temos que colocar da forma como é. Nos Estados Unidos é diferente, mas aqui também aqui é legal. Poderia ser, como diz o doutor Alessandro, dessa forma, obedecendo esses princípios regrados na Constituição, que são os corretos. Mas aqui a nossa Constituição, ela entende diferente. As nossas leis, elas entendem totalmente diferente. Então se aposenta-se aos 70 anos e não se está pensando naquilo que deve se pensar, ou seja, equidade e justiça. Isso não se pensa. Mas fica aqui uma mensagem para os doutos e inteligentes políticos desse país, para que pensem mais nesta equidade e justiça para o nosso povo brasileiro. Bem, doutor, eu queria fazer mais uma pergunta. Quais os efeitos do recebimento desses embargos e em que se baseavam os ministros que votaram pela não admissibilidade dos embargos infringentes? Pois bem, os efeitos dos embargos, nós mencionamos agora há pouco, haverá um novo julgamento. Na prática, o que pode acontecer? Uma reversão da decisão, embora nós tivemos maioria, mas 2 ministros que votaram pela condenação em grande parte dos crimes estão aposentados. É a sua convicção? Pode haver agora uma nova decisão. E mais do que isso, esse julgamento leva um tempo agora. O Supremo demora para julgar esses embargos infringentes e pode ocorrer um efeito que nós conhecemos bem, que é a prescrição de alguns crimes, dentre eles a de formação de quadrilha, que prevê uma pena grande, né? E nós teríamos aí, inclusive, se reconhecida a prescrição de alguns crimes, o benefício de lei que acarretaria a alteração de regime prisional de alguns dos condenados, do semiaberto para o aberto, do fechado para o semiaberto. E com relação aos argumentos pela não admissibilidade dos embargos infringentes, tanto aqueles que votaram pela admissão, quanto os que votaram pela não admissão dos embargos, eles partem do pressuposto de que o regimento interno do Supremo foi recepcionado pela Constituição Federal. Quanto a isso, não houve divergência. Entretanto, em maio de 1990, nós tivemos aí a publicação de uma lei, que é a Lei 8.038, que regulou os processos perante o Superior Tribunal de Justiça e perante o Supremo Tribunal Federal. E regulou principalmente a ação penal originária, aquela que tem início nos tribunais superiores, entre elas a 470, que é objeto da nossa conversa. Segundo os ministros que votaram pela não admissibilidade, esta lei teria regulado toda a matéria. E ao não admitir, ao não mencionar a existência dos embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal, e o fez na área civil, ela teria derrogado, ou seja, teria revogado o artigo 333 do Regimento Interno do Supremo, fazendo com que a previsão legal de admissibilidade desses embargos caísse por terra. Isso é o argumento de quem votou pela não admissibilidade dos recursos. Por sua vez, aqueles que votaram pela admissibilidade, 5 ministros votaram pela não admissibilidade, 5 votaram pela admissibilidade, e o decano Celso de Mello, no voto de desempate, disse que cabiam os tais embargos infringentes. Ele já tem uma posição diferente. Eles se baseiam, primeiro, que a ação penal nada mencionou sobre os embargos infringentes na ação penal, na decisão da ação penal originária. De forma que, havendo previsão no regimento interno do Supremo e não havendo revogação expressa pela Lei 8.038, esses embargos seriam admitidos. Além disso,
eles se baseiam também no Pacto de São José da Costa Rica, que prevê sempre o duplo grau de jurisdição. Essa é uma questão tormentosa, eu não quero aqui chegar à conclusão, nem ser dono da verdade, mas perguntaria, o que é o duplo grau de jurisdição numa ação penal que tem origem no mais alto grau de jurisdição da justiça brasileira? É uma questão para se pensar. Eu inclusive entendo, e eu até vou repetir, porque o telespectador já conhece aquilo que a gente fala sempre, aquilo que, até sendo cansativo, eu entendo que há 6 instâncias, o duplo grau de jurisdição, do primeiro para o segundo grau, sempre alternativo até do Superior Tribunal de Justiça ao Supremo Tribunal Federal, quando a ação é originária, do Superior Tribunal de Justiça, mas há 6 instâncias. Até quando eu conversei com o doutor, nós abordamos esse ponto, disse, eu vou falar hoje no programa. A primeira instância, a primeira instância, a segunda instância que é nos estados, não é? Tribunais de Justiça estaduais, a terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, a quarta instância, Supremo Tribunal Federal, e com o advento, não é? Que modificou a 145, do CNJ, não é? Que introduziu o CNJ, nós encontramos a quinta instância. E, obviamente, por consequência, a sexta instância é o Supremo Tribunal Federal, das ações, não é? Advindas da quinta instância CNJ. Então, veja, essa é a nossa ideia, a nossa conclusão e o nosso entendimento. O tempo passa rápido. E eu sinto muito, porque eu já estou na fase final do nosso programa. Mas eu fico alegre, contente, satisfeito, porque o doutor Alessandro veio e deu o recado, aquele que você esperava, caro telespectador, para informá-lo bem. Esse é o nosso objetivo. Doutor Alessandro, por gentileza, suas considerações finais. Eu não tenho mais tempo. Eu quero rapidamente agradecer ao honroso convite, agradecer a você, telespectador, pela sua audiência, por ter nos ouvido aqui, dizer que estou à inteira disposição e dizer que num caso tão emblemático como esse, dizer se a decisão do STF merece aplausos ou vaias, fica a cargo de cada um de vocês. Os argumentos estão colocados à mesa, mas é um caso que vai dar muito pano para manga ainda. Eu só tenho a agradecer o convite. Muito obrigado. Olha, doutor Alessandro Ragazzi, eu agradeço muito a sua presença aqui e tenho certeza absoluta que o telespectador apreciou bem este programa e tenho certeza que ele não saiu da poltrona nem para tomar café por ocasião do intervalo, porque nós cumprimos o nosso dever. Levamos a você, caro telespectador, a verdade, não a nossa verdade, porque a nossa verdade, ela às vezes pode ser mutilada, não é, por interesses outros, mas nós levamos a verdade, aquilo que está acontecendo, não é? E nós também prosseguimos naquela parte onde Luther King diz que o silêncio dos bons é que é prejudicial. Então eu quero até contrariar esse grande homem da liberdade, que nós fazemos até aqui, damos aqui a ele os aplausos, dizendo que nós não silenciamos, não. Nós estamos aqui prontos sempre para falar a verdade. Doutor Alessandro, muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado.